Olá, eu sou Débora Martins e esse é o podcast da Escola de Negócios. E como sempre, trazemos algo que é do seu interesse para o seu crescimento e seu desenvolvimento. E hoje não será diferente. Estamos em uma série imperdível chamada Vozes da Educação. Aqui você se conecta com quem verdadeiramente transforma vidas, que são os professores. E eu tenho uma convidada muito especial, que é a professora Raquel Souza. Seja muito Muito bem-vinda. obrigada, bom dia. Professora, é uma Bom satisfação dia. enorme recebê-la aqui. Para mim também. E eu quero saber tudo, tudo que te levou a esse universo da Pode educação. perguntar, porque eu sou um livro aberto. Que bom. Professora, como começou a sua paixão pela educação? Você já trabalhava na educação, sempre trabalhou ou fez outras coisas antes? Bom, meu contato com educacional foi na igreja. Eu fui auxiliar no grupinho no cultinho das crianças, aos Olha, 14 anos. Então comecei a auxiliar, dando aula, uhum, e dava aulas, e ainda, aí conforme foi passando o tempo, eu fui aprendendo bastante. hum, Nós tínhamos uma pedagoga, né, a presidente do grupo era uma pedagoga, a pastora Nívia, e ela nos ensinava tudo, tal, não só, das coisas de cunho cristão, mas, pedagógicas. Então eu fui olha. vendo esse movimento dela, de planejamento de criar conteúdo, de fazer as coisas. Aí eu fiquei olhando, e aí quando eu fui fazer faculdade, eu não sei por quê, eu fui fazer administração. Mas aí eu Hum. fiz metade do ano, eu fiz: "Por que eu tô aqui?". Hã. Aí conversei com meus pais, minha mãe ficou doida, né, e meu pai entendeu na hora, falou: "Você quer fazer o quê, filha?". Fiz: "Eu quero fazer pedagogia". Olha. "Você quer ser professora?". Fiz: "Exatamente". Porque eu fui uma aluna terrível, Hã. terrível, leia-se terrível, muito terrível, repeti 2 anos na Repetiu escola, de ano na escola. Quais repetia séries, professora? quinta e sexta, mas Nossa, quinta porque e eu sexta. conversava demais. E a quinta e sexta de hoje é diferente da quinta e sexta do passado, né, que Totalmente, era não tem totalmente nada a ver, né, lá antigamente as séries eram outra pegada, né, Uhum. e claro, eu fui quase execrada lá pela minha mãe, mas assim, meu pai ficou tão assim: "Você vai fazer pedagogia?". "Vou, pai". Hã. Eu comecei a fazer a pedagogia, e na Hum. faculdade, a faculdade infelizmente de pedagogia é muito teórica, né, Sim. você não tem tanto contato com práticas, mas eu tive bastante cursos à parte fazendo pedagogia, e me envolvi bastante, e quando terminei pedagogia, eu fui fazer um gosto meu, uma outra faculdade, e aí eu Olha, fui fazer história. Me formei em história. história, sou formada em história. Uau! Hoje eu não exerço, não dou aula para adolescentes, pelo amor de Deus. Hã. Desculpa, Gostei da não não se sinceridade. sintam ofendidos, mas não dá para mim, porque eu sou muito sincera e acho que não Sim. rolaria hoje em dia com os mimimis que temos. Mas assim, aí eu fui, fiz faculdade e quase terminando a faculdade de pedagogia, eu vi que o concurso ia sair. E aí eu me inscrevi, eu não tinha nem terminado ainda. Antes Olha. do término, eu acho que foi, eh, junho, julho, eu prestei o concurso e o ano terminou, terminei a faculdade e quando virou o ano, em janeiro, estava de férias, estava até na praia, aí liguei, aí saiu o resultado. Liguei, assim, Uau! muito despretensiosamente: "Pai, você vê aí se meu nome consta, vai que de repente eu Hã. passei lá, bem lá na frente, e depois eles me chamam: 'Não filha, você passou aqui, ó, em 1.200 e alguma coisinha'". Falei: "Nossa, pelo que eu estudei, tá ótimo". E me chamaram logo, foi janeiro, em junho eu comecei. Uau! Então foi É. aquela coisa mas tinha feito estágio antes, professora? Como foi, assim, essa Não, parte? não fiz, porque não, Não esses tinha estágios nessa que época? hoje tem nas nossas escolas, as estagiárias de observação e que ganham salário, não Não tem. Eu tinha na fiz estágio época. na faculdade, mas Ah, todos os sim. estágios que eu fiz era tudo de observação. Não tem estágio trabalhado. Eu não Nossa. trabalhava na sala de aula, Mas meio eu que só observava. meio que já era Mas a gente intuitivo, com a eles não davam pra experiência. gente fazer nada. Não, a Olha. única coisa que eu trabalhei mesmo foi na delegacia de ensino, Sim. eu também estagiei lá, e aí eu fiz prontuário de alunos, e até a gente pegava uns nomes bem loucos lá, fiz prontuário de alunos e tal, e não sei, Não sei. EMEI, aí eu fiquei,
eu ajudava a professora mesmo, me oferecia. Mas assim, em MFs, tal, Não. não. E como foi o primeiro contato, assim? Você lembra, professora, da Quando eu sala de cheguei aula? para dar Quando aula, chegou, assim, e viu lá aquelas criancinhas, assim, você falou: "E então, mas agora?" eu assumi muito longe de casa. Eu Uhum. moro na zona leste, eu assumi na zona sul. Porque Hum. a FME, naquela época, a DRE, mandava a gente para longe, onde não tinha vaga, Ah. onde não tinha professores para preencher as vagas. Então era Então uma loteria. eu fui parar num lugar maravilhoso, assim, Vila Joaniza, pertinho do Capão Redondo, bem longe e tal, Uhum. mas assim, você vai cheio de medo, preconceito. Meu pai nem queria deixar eu ir, porque ele falou: "O quê? Você vai descer na Avenida Iervã, que Sagique?" Eu fiz: "É". Ele: "Não, é o inferno na terra". Eu fiz: "Pai, não Nossa, vou ele te colocou um exonerar, monte de medo. não vou exonerar meu cargo, Hã. eu vou onde eu tiver que ir para dar aula". E fui. E quando eu cheguei na escola, a escola era muito pequenininha, mas muito organizada, muito bacana, com professores muito comprometidos. E assim, o primeiro dia, ó, já faltou alguém, você já pode dar aula. Aí você fica meio assim, né? E aí eu tinha alguma coisinha preparada, e aí eu fui tendo contato com as crianças, era um terceiro aninho, e aí fui conversando, tal, e dando as atividades. E aí eu fui Hum. me desenvolvendo. Eu passei por lá uns 5 meses, aí Hã. quando eu me removi aqui para Drepenha, desde então. Tô aqui desde E lá. assim, você falou assim: "E agora? Eu vou dar conta disso?" Ficou algum medo? Porque, o contato que a gente tem com as crianças, eles são muito sinceros, né. E ele Não, como é que nunca foi, teve assim? medo, porque eu fui uma criança assim. Ah, então já sabia. Eu fui uma criança muito, além de observadora, também muito questionadora. Questionadora Pá! e Eu também falava tudo e eu tinha umas tiradas muito, assim, hã. diferentes de outras crianças. Então houve logo uma identificação Teve. e Eu lia já muito quando ah, criança, eu sim. tinha cartões de bibliotecas diferentes, ia sozinha às bibliotecas, lia muito, então tinha muito interesse pelas coisas. Então quando eu tive Olha, contato com as crianças, eu não sou tímida, né, foi bem natural. naturalíssimo, não tive Aham. medo nem nada. É que eu tive que dar aula para os maiores, né, Uhum, porque quando você começa a dar aula, cobre aquela aula lá, era sétimo ano, oitavo, e os alunos eram meio conflituosos um pouquinho, uhum. mas assim, não foi um medo, foi um receio, mas que passava na prática. Você chegava lá e Ah. dava aula e É, porque os maiores já têm aquela coisa do enfrentamento, de a enfrentamento. rebeldia, Não me né. inventaram porque eu tive uma E tática. E eu ah, não era sim. tão rígida como eu Hã. sou hoje, né, não parece, mas eu sou. Uhum. Lá eu era mais parça, vamos dizer assim, Mas fa deles, né. Tanto é que eu fiquei conhecida como a professora sangue bom, hã. não é, porque Você eu via situações, escutava o que eles falavam, né, hum. falavam de outras coisas bem perigosas, roubos e tal, e eu não me meti. Não, não, Sim. tô com um Porque pouquinho o de dó. aluno ele traz muito da vivência dele, né, professora, Era o do dia a bairro, era dia, assim. né. Até no local, quando eu desci do ônibus no dia, tinha tido lá, tinha umas faixas policiais. "Nossa, o que aconteceu aqui?" "Ah, foi um assassinato duplo". Eu: "Ah". Então, assim, você Sim. percebia que era a vivência do bairro. Ah, sim. Então eles traziam todas aquelas Eu não sei questões como está familiares da hoje. do Sim, eles território, traziam isso toda a questão tudo. porque, assim, você dá aula uma criança, não é só ela dentro da sala de aula, é Uhum. tudo que ela traz, né, é Sim. tudo que ela é na vivência familiar dela. Tanto é que quando você vai dar as atividades, você leva em conta o que ela já sabe, É. o que ela já aprendeu, né, e o Uhum. que ela fala para você. E aí quando ela começa a contar as coisinhas, você fala: "Nossa, olha o que ela vive na casa dela, olha não sei o que lá". Então você começa a conhecer a criança. O Hum. mais importante é conhecer. Uhum. Porque a gente tem medo daquilo que a gente não conhece. Verdade. Uma É. hora que você conhece, você fala: e aí era isso? Então eu vou conseguir". Então, assim, se você não se interessar em conhecer o seu Uhum. público-alvo, não Não vai dar muito consegue certo. Se trabalhar você for trabalhar com esse distanciamento, eu sou a professora aqui dentro, mas lá fora eu sou, tá? Não, você tem que conhecer as crianças, conhecer as é. histórias de vida, conhecer as famílias, conversar. Hoje as famílias estão com uma outra
eh, realidade também. Tá mais difícil hoje as famílias do que Uhum. antigamente, né. Ah, Mas você sim. precisa conhecer a dinâmica familiar. E mudou muito, professor, assim, a dinâmica familiar, o comportamento do aluno. Quando você sentiu mais essa mudança? Antes da pandemia, depois, durante, agora? Ó, bom, quando eu comecei pra cá, os pais eram mais, assim, incisivos com seus filhos, né, Uhum. mais participativos e até, assim, cobravam deles que estudassem e tal. Foi Isso. passando o tempo, parece que as coisas foram ficando para lá. Ai, mas assim, aí os pais foram delegando Hum. responsabilidades e com a pandemia veio um corte grande. Quando eu pensei que na pandemia nós, professoras que somos, Uhum. seríamos valorizadas, porque nós fomos. Na Sim. pandemia, nossa, O ixi, eu professor virei até trabalhou uma demais. princesa maravilhosa. Como vocês dão conta de 30 crianças? Eu aqui com uma em Nossa, casa não dou não conta. dá Porque nós conta. temos a didática. É Nós sabemos como verdade. trabalhar com uma criança. As pessoas pensam que é simplesmente jogar lá. Ah, vai lá dar aquela aulinha. Eu tinha uma prima mesmo que ela falava para mim. Aí a sua aulinha. É a professora, eu tenho todo um planejamento, É. eu tenho todo um trabalho esquematizado para fazer. Eu não vou simplesmente ir lá dar minha aulinha, meu show. Eu não sou uma atriz, eu Uhum. sou uma professora. Então, e depois da pandemia, durante a gente era muito considerada, e eu pensei que os pais começaram a nos valorizar, Uhum. mas aí quando acabou, gradualmente, começou: "Ah, tudo bem professora, tudo bem", uma parceria, mas gradualmente começou de novo a delegação de responsabilidade. "O filho é meu, Hum. mas a escola pode cuidar", É, é e isso é verdade. terrível. É uma coisa que eu digo que, assim, a educação hoje, nesse modelo, como observadora, né, ela tem muitas camadas e, sobretudo, sociais, né. Então, assim, a escola parando de assumir aquele papel integral da educação e assumindo outras responsabilidades sociais. Então, Sim, assim, cuidando muito mais, ensinando, né, educando muito mais o aluno. E, assim, digamos, nesse balaio todo, né, eu percebo que, o professor, ele preciso precisou se reinventar por não só em questões pedagógicas, mas de ser humano mesmo, de humanidade, em direcionar a vida desse aluno, as questões desse aluno, porque eu percebo, assim, que eles trazem coisas que, se o professor não intervir naquele momento, isso pode afetar a vida desse aluno, totalmente. né, como um todo, assim, né. O problema é que é um choque de realidade, né. Você Uhum. vê, eu hoje tenho 26 anos de prefeitura e eu sou chamada do dinossauro. Eu sou aquela que chamava os outros de dinossauro e agora o E agora dinossauro você sou se eu, tornou um né. Eu dinossauro. tenho um colega que trabalha comigo, o Lucas, se ele estiver vendo, ele me chama: "Ai, é um dinossauro", já está há 43 anos na educação. E eu, assim, tenho parâmetros muito firmes. Sim. E eu gosto de coisas muito organizadas, muito assim, e eu não gosto de criança mimada, e eu falo abertamente nas minhas reuniões. Na última mesmo eu falei para os pais: "Aqui nós temos o coletivo". Uhum. "Ah", eu falei: "Eu sei que seus filhos são muito especiais para vocês". "Não são?". Aí eles: "Olha, são". "E São, são, é. mas para vocês". Aí a minhas amigas falei: "Você falou isso?". Eu falei: "Claro, por que não?". Sim, é Aí eu falei: verdade. "Para vocês, porque para os É. outros não são. Cada filho aqui é especial para o pai e para a mãe". Sim. "Ah, professora, para a senhora não?". "Para mim é sim, mas num coletivo. Uhum. Aqui todos são vistos da mesma maneira. Não Sim. vai ter criança com privilégio. Então não me mandem crianças mimadas, porque eu não tenho tempo para É. isso". E também tem várias outras questões, professora, como, por exemplo, assim, não só a coisa do mimado em si, o comportamental, Falta de limites, mas a é. questão do material também, né. Então, quando a gente fala, assim, em coisas de que a criança tem que ocupar mais espaço de material escolar, de diferenciação de traje, de diferenciação de objetos que eles trazem, então eles querem também ocupar um espaço coletivo, muitas vezes com questões que eles trazem de casa para se diferenciar, que acaba, até incumbindo o professor da responsabilidade de cuidar dos objetos da Sim, criança, né, da sim, roupa da sim. criança e tudo mais. Então são coisas que realmente, assim, se não
for falado, se não for colocado um limite, a Parece que coisa ninguém vai olhar. Então, exatamente. deixou-se de cuidar do mínimo para querer ver o máximo, mas assim, o pai, a mãe ainda tem a responsabilidade de cuidar da criança, Sim, né. É sim, dele é a responsabilidade de educar o filho, dizer para o filho: "Vai pra escola, vai obedecer o professor, prestar sim, atenção às aulas, cuidar do seu material". Tem sim. mães que escrevem bilhetes achando: que fez com o meu material?". É responsabilidade do O pensamento aluno. vem, mas é aquela eu não vou falar. Mas assim, eu falo também nas reuniões, cada criança tem que saber cuidar do seu material. Sim. Eu tenho material aqui, eu empresto, mas eu não vou ficar olhando o material de cada um. Uhum. Cada um olha o seu material. Então já instrua seu filho e sua filha. Então assim, hoje em dia, infelizmente, perdeu-se essa parte, "Ai, eles querem cobrar, mas não querem ser cobrados". Eu Uhum. entendo, é chato ser cobrado, de qualquer lado, mas todos nós temos deveres e todos nós temos direitos. Só olhar o Sim. direito não dá, É, tem que ser uma né. parceria, né, É, professor, é uma é. parceria. Porque, assim, eu vejo a gente como mãe, né, você também é mãe, a gente como mãe, a gente vê que os nossos filhos, eles não são santos, né, então a gente tem que fazer o quê? Tem que fornecer para eles a base Tem, da educação, dos bons modos e tudo sim. mais, e eles chegar lá eu sou uma que eu sou sempre vou lá na escola para defender os professores. "Como é que ela falou assim? Não deixa não", né, É, é. ela outro dia ela teve o topete de falar para a professora: "Eu pago o seu salário". "Ah, mas fiz passar vergonha", né. Fui A sua lá, filha falou isso? falou isso. É, porque é adolescente, 14 anos, A né. minha nunca falou. Então, tá junto com as amiguinhas e coisa e tal, aquela coisa. Aí foi lá e falou para uma professora isso. Daí eu falei: "Ah, mas vai pedir desculpa, mas vai pedir desculpa e vai aprender e vamos fazer o cálculo aqui, ó, do salário do professor para ver se você realmente paga o salário Ah, dele". dá uns R$ 5 por aluno. Hã, Nem não é isso, né? tudo isso, não é grande Nem isso. coisa. Então foi uma coisa, assim, que eu falei assim: "Gente, absurdo", né. Então, sempre mostrando, né, sempre sendo Sim, parceira e mostrando a realidade do professor, a realidade da escola e o que a gente pode contribuir. Então acho que a criança ter essa noção, como eu falei outro dia, né, para alguns alunos, eu falei assim: "O que você vem fazer na escola?". "Ah, eu venho estudar". "Não, você não vem estudar. Você vem com essa fazer postura não. amigos, você vem, né, brincar, você vem e o estudar, que é o importante, que seria algo fundamental, que deveria estar no seu foco, você não está focado". Não Aí tá. ele parou para pensar, né, parou assim e falou: "É mesmo, né, então a prioridade é o estudo, e depois todas as outras coisas você pode usufruir". Então, das amizades, das outras aulas especiais, né, então assim, uma capoeira, uma aula de música, tudo isso é É que um tem brinde, assim, né. as aulas tornaram uma outra proporção. Tem gente que acha que o professor tem que fazer a aula divertida, atrativa, porque é difícil competir com tudo que tem Uhum. hoje, É, não é? é O mundo verdade, o digital. mundo A digital, as criança quer o mundo telas. digital. É difícil você Uhum. competir com aquilo. Mas eu não sou, eu não trabalho com entretenimento. Isso, Eu sou trabalho com professora, educação. eu sou educadora e eu ensino. Meu trabalho Hum. é ensinar. Meu trabalho não é educar. E também deixo isso claro, que meu trabalho é ensinar os conteúdos que eu tenho, da maneira que eu melhor que for para aquela criança assimilar, mas meu trabalho é ensinar, não educar. Hum. Hoje está muito difícil, né, mudou muito, bastante a dinâmica das coisas, a gente tem aquela competição com o mundo afora, né, com o mundo exterior, Hum. mas assim, eu ainda amo ser professora. Isso. Eu ainda amo mesmo você fala: "Mas com 26 anos", olha, 26 anos, eu ainda levo trabalho para minha casa, de monte, aí as pessoas vêm brigar comigo: "Mas você leva trabalho?". Levo. Tá tudo cheio lá, minha Hum. mesinha lá, eu tenho um cantinho de trabalho na minha casa, meu marido montou lá para mim recentemente, e deixou bem bonitinho. Então eu tenho minhas coisinhas que eu faço, meus jogos, meus tudo, para tentar, né, de Uhum. alguma forma atrair meu Hum. aluno para essa parte dele aprender, dele saber ler. Outro dia eu estava falando com uma criança, por que que é importante que as crian por que é importante você saber ler? Aí escrevi qualquer palavra na lousa, eu falei: "Sabe ler o que eu escrevi?". Aí eu fiquei Hum. sabendo ler, eu fiz eu sempre fiz assim, quem não sabe ler, que é assim: "Vamos lá, você, chame", sabe? "Não". Se eu falar que está escrito mochila, você acredita? Aí ele ficou assim olhando para mim e fez: "Você não vai acreditar em mim?".
Aí, Hum. não acredita na sua professora? Ele fez assim, acredito. Virou outro, fez, Pro, mas não tá escrito mochila, tá escrito cozinha. Eu fiz, viu? Uhum. Por que que ele te contestou? Porque ele sabe ler, amor. Então, Olha saber ler é também você não ser enganado por ninguém, você só. saber o que você está fazendo, o que você está falando, né? É importante. Ler abre o mundo, faz um montão de coisa importante. Aí ele ficou me olhando assim, fez, ah, é, né, Oh, professora? Tem que saber ler. Então, mas você não oh, está que se dedicando. graça. Você não está se dedicando. Você está só bagunçando. Então, assim, hoje nós temos que tentar buscar atrativo lá para essa criança, né? E ele percebe um ganho, né, ele percebe um ganho, assim: "Nossa, eu ganhei algo, né, eu tenho alguém que vai me Isso. direcionar". Eu até falei para um aluno outro dia assim, eu falei assim ele falou assim: "Estudar não compensa". Aí eu falei: "Como? Com 8 anos de idade, estudar não compensa? Como é que é essa história?" Aí ele falou assim: "É, porque eu falei: "E aí, você vai trabalhar? Como é que vai ser?" Eu falei: "E um dia, se você estiver num ponto de ônibus, esperando um ônibus para ir para sua casa, como é que você vai ler o nome do ônibus?" Aí ele: "Ah, eu dou um jeito, eu pergunto para alguém". Daí eu falei assim: "Você vai estar preso no mundo das letras". "Ah, mas eu vou comprar uma moto". Ué, e para comprar uma moto, como é que você vai ler as placas da rua? Então ele foi ali, naquela inocência dele, ele foi se contradizendo ali, e aí depois ele realmente ele falou assim: "Nossa, Pro, é verdade, né, eu preciso aprender a ler". Daí eu falei: "Estudar Sim. compensa, Então, porque estudar a gente compensa". aprende desde É, cedo. Eu soube, a gente foi ensinado a isso. A gente aprende alguma coisa quando aquilo tem significado para nós. é A palavra verdade. é significado. Fez significado para mim, eu vou Vou aprender. aprender. E a palavra do professor é intencionalidade. Então, significado para o aluno, intencionalidade para mim. O que eu quero com aquilo? O que eu quero atingir com aquela É, atividade que eu estou dando? O que eu quero fazer com o meu aluno, que ele vai aprender desse jeito? E o que, que vai ser importante, que vai abrir. A gente fala da virada de chave, né? O que, que vai virar chave na cabecinha do meu aluno? E eu sou uma pessoa muito preocupada com isso, sabe? Já acordei 4 horas da manhã, assim, eu já acordo às vezes, falo: "Ai, pensando que eu vou fazer aquele jogo, ai, aquela outra já atividade". formatando uma E aula. aí um dia, num domingo, eu levantei esse horário de 4h pouco e fui na mesa, espalhei tudo da cozinha e comecei a fazer o jogo. Olha, Depois meu marido acordou bem mais tarde, fez: "Que você tá tô fazendo?" trabalhando. Falei: "Trabalhando". Ele fez: "Desde que hora?" Falei: "Ah, umas 4h30". Ele fez: "Por quê?" Falei: "Porque eu tô muito preocupada, o ano passado, né, É. meus alunos não estão aprendendo, tem um grupinho que não tá indo, eles não estão avançando, eu tô muito preocupada. Eu já fiz de um jeito, agora estou fazendo de Uhum. outro, então se amanhã não der, eu vou fazer de mais outro". Então eu ficava É, conversando com as pessoas e perguntando. Eu acho que o professor nunca pode deixar comprometimento. de ser curioso, É, porque se ele ficar encaixotado no mesmo tipo de trabalho que ele teve a vida toda, ai não, ele vai ser um professor medíocre. é Eu verdade. sei que eu sou, né, brinca: "Ai, você é o dinossauro", mas o dinossauro também tem que se adequar, É né, também verdade. tem que se adequar às novas propostas. Por isso, aí você continua fazendo. Outro dia eu falei: "Eu vou num curso, não vou estar". "Mas você faz curso, professor, O ainda?" tempo todo, o "Faço". tempo Meu todo. meu meu genrinho perguntou isso. Meu genro perguntou isso pra mim: "Você faz curso?" Fiz: "Sim". "Mas com É, todo esse tempo de profissão?" "Sim, e curso tem. de alfabetização inicial, faço, porque eu preciso me reciclar, Kaique". Eu É, falei pra ele: "Preciso me reciclar, preciso aprender mais, porque a é, nova leva que vem vindo aí, vem com uma cabeça diferente", é, né. Então, assim, não é porque a gente trabalha na sala, por exemplo, com uma estagiária, no caso eu tenho a minha, você está estagiando, mas você já é uma professora. Você está é. lá, olha o que você faz aqui. Já está sendo, na prática, professora, né. Eu brinco, eu falo com as estagiárias quando ela vem: "Ai, Pro, a senhora", eu fico: "Pode parar, pode me chamar de Pro ou Raquel. Você também é uma professora como eu. A única diferença entre nós é que eu cheguei primeiro, e muito primeiro". E muito professora, olha para aquela câmera ali e dá uma dica, dá uma luz para quem está começando. Bom, em primeiro lugar, hoje em dia, a dica para quem vai começar é ter bastante coragem. "Ai, tá desencora", não. Vai ter que entrar com a cara e com a coragem mesmo, e disposta a
aprender, a se lançar mesmo, porque hoje em dia temos muitas cobranças de relatórios, planejamentos e, às vezes, pouco tempo para nos formar, pouco tempo para, assim, nos aprimorar naquilo que a gente aprendeu na faculdade. Então esquece o mundinho da faculdade, esquece mesmo, né. Hoje em dia não temos, infelizmente, mais aquele curso de magistério, que era muito bom antigamente. Eu não fiz esse curso de magistério, mas só a faculdade mesmo. Mas eu acho que a gente agora na prática, hoje em dia, precisa ter, assim, vontade. Você quer dar aula? Você quer ser professor? Por quê? Vai. Se questiona todo dia. Se lança. Eu quero. Quero fazer a diferença. Quero ensinar. Eu gosto de ensinar. Vai ser meu ofício. Maravilha, professora, muito obrigada Obrigada. pela sua presença aqui, por todas essas Estou muito informações. feliz, me Muito senti obrigada. lisonjeada, Que né? bom, e Poder quem contar um sabe? pouquinho da minha Isso. trajetória de 26 anos. Amanhã eu faço 26 anos, no dia 26 de junho, 26 anos de prefeitura, e estou muito satisfeita. Você fala: "Nossa, mas, já falta 2 anos, 1 ano e meio para aposentar, falta 1 ano e meio, Pois é é. 2 anos e meio para me aposentar", mas eu não estou pensando nisso. E ainda até brinquei outro dia, 2024 não valeu, porque eu fiquei fora, internada, me tratando, mas não tem problema. O Eu voltei desafio em dois mil e vinte e continua. cinco, o desafio continua e vamos arregaçar a manga e trabalhar. Isso aí, muito obrigada, professora. E o podcast da Escola de Negócios fica por aqui, você encontra a gente em todas as redes sociais. Essa série, Vozes da Educação, é uma série patrocinada pelo podcast Escola de Negócios, com apoio de mídia do Estadão. Olha só, se você quiser também pode patrocinar. Eu agradeço muito pela sua audiência, siga o podcast Escola de Negócios em todas as redes sociais. Um forte abraço e até mais.